Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tradicionalmente, às terças-feiras, estamos por aqui no estúdio do Diário de Vacaria, para um momento da semana onde gostamos de acelerar e recuperar histórias também que fazem parte de toda a região aqui dos Campos de Cima da Serra. E para começar esse programa que já é tradicional aqui no Diário de Vacaria, passo a bola para o meu amigo que entende demais desse assunto, Digão. Seja muito bem-vindo, Digão. Muito obrigado, Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ligado aí no Acelera Diário, nosso programa número 19, Rompendo Fronteiras. Já estamos em outras galáxias, Lucas, para tu ter uma ideia. O pessoal lá de Andrômeda mandou mensagem dizendo que, Lucas, teu cabelo ficou bem legal cortado assim. Bem interessante, né, cara? O pessoal muito obrigado, aí, pessoal. Né? Muito bom. E, Lucas, olha só, programa especial. Até aqui, ó, vou celebrar o pessoal. Entramos na Semana Farroupilha, né? Então, vou passar o mate aqui pro meu amigo Lucas também. Né? Para nós celebrar a tradição aqui do Rio Grande, celebrando aí a Semana Farroupilha. E hoje um programa especial também, programa número 19, recebendo aqui, pessoal, não mas duas celebridades aqui, dois caras, gente boa por demais, uns irmãos de coração que eu tenho aqui de muita data, né? Pai e filho aqui presentes, nossos amigos, seu Danilo Coelho e o Maurício Coelho. Sejam bem-vindos. Seu Danilo, seja bem-vindo, Maurício também, um prazer receber vocês. Seu Danilo, me conta um pouquinho o que nesse momento significa para o senhor a história do automobilismo em Vacaria. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite. Olá para todo mundo que está nos assistindo. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar no automobilismo de Vacaria, mas eu sou um entusiasta e um apaixonado por isso. Desde muito tenra idade, eu sempre gostei disso, né? E em Vacaria, infelizmente, o automobilismo, durante muito tempo, foi até um pouco abandonado, né? Eu lembro que eram muito poucas pessoas que se dedicavam a isso, né? Tivemos aqui bons pilotos, Vades Grando, o pai do Vades, Antônio Grande. Pai do Duda, né? O pai do Duda, pai do Duda e do Zé. O Vades Grande, Vicente Golim, que talvez pouca gente se lembre. Né? O Dante Roveda. Dante Roveda, que deu nome ao nosso cartódromo. Pois é, eu ia falar que era o nome do cartório. Eu tive o prazer de conhecer. Ele era muito amigo do meu pai, o Dante Roveda. Outro também, que era piloto, o Geraldo Andriola. Olha. Também, e era bom. Olha isso, Danilo. Todos esses que eu lembro... Olha só, também não tinha essa ideia, não. Todos esses que eu lembro, eu era muito criança, mas eu lembro que eles corriam na época das carreteiras, né? Então, eles iam fora, que aqui em Vacaria raramente tinha uma competição. Lembro que uma vez acontecia uma competição, corrida urbana, corrida dentro da cidade, né? E eu lembro que na época ganhou Vicente Golim com Ford 51. Nossa! Ô, seu Danilo, isso a gente fala mais ou menos em que ano, mais ou menos? Isso aí lá por 58, que legal. 59, talvez. E essa prova era dentro do município? Essa prova era dentro da cidade. Dentro da cidade. Eu lembro do episódio, tinha o nome dele era João, não sei das quantas, também com Ford 51, no retorno lá da Casa Verde, para quem é mais jovem há mais tempo do que eu, lá no retorno da Casa Verde, esse camarada que era um barbeiro, ele não sabia dirigir, ele passou entre uma casa e um poste sem enroscar em nada. Caramba! Nessa corrida que ganhou o Vicente Golim. Dante Roveda correu, o Geraldo Andriola, o Clodovil Araldi. Que joia! Que me ocorre aqui agora. Eu lembro de algumas fotos, até vendo algumas edições, algumas lembranças que o Pinotti mesmo posta, né? E lembro do Jean também, em algumas carreteiras, né? Ele tinha... O Silvio Jean, não, o pai do Silvio. E o pai do Silvio, isso mesmo. O pai isso do aí. Silvio. Eu não me recordo o nome Nós dele. chamávamos ele de Profeta, como é que é o nome dele? Eu não lembro mesmo, mas enfim... Não recordo o nome, me foge agora. Mas era o pai do Silvio Jean, do
Silvio Jan e da Dalva. Nossa, que legal, que legal. Ele também correu. Ô, seu Danilo, e né, no caso dessa prova, o senhor lembra mais ou menos um pouquinho o circuito, como que era? Eu fiquei bem curioso, porque a gente falou da Casa Verde, até se o pessoal, de repente, o pessoal mais, né, os um pouco mais jovens, digamos assim, não vão saber onde é que é a Casa Verde, né? Como é que a gente pode localizar? E como é que era o circuito? Como é que passava? A Casa Verde é ali no retorno onde se encontra a Júlio de Castilhos com a BR-285. Júlio de Castilhos com a BR-285. Ali na rotatória aqui. Tem aquela rotatória. Uhum. Na época não tinha a rotatória, né? E é a Casa Verde porque naquela esquina que tem um terreninho vago ali, ali tinha uma casa que era um armazém, se não me engano, e era verde. Olha só. Então por isso chamava o retorno da Casa Verde. Ali fazia a curva e subia em direção à Avenida Moreira Paz, né? E eu fiquei naquele lugar ali que era o mais emocionante. Olha aí, ó. Junto com meu pai, lógico, Sim. porque eu era muito criança, né? E o meu pai gostava também, e ele tinha amizade com a maioria desse pessoal aí que corria, né? Uhum. Então, dali subia em direção a Moreira Paz, depois descia a Moreira Paz, eu não lembro o trajeto inteiro. Uhum. Pegava a Júlia de Castilhos e vinha parar ali no Versidino, armazém do Versidino, fazia o retorno da Casa Verde e ia embora. Que legal. E ali era o ponto mais emocionante da freada. Freada muito forte, porque não tinha calçamento. Não tinha calçamento. Estradichão, o chão era de terra, de cascalho. Sim, né? chão batido mesmo. Então, naqueles carros daquela época, né, tinha que demonstrar muita habilidade. Com certeza. Né? Embaixo do capô, uns V8, com certeza? Esses Ford 51, que era a maioria dos carros que tinha, era o motor Ford V8 Flathead, que chama. Né? Esse motor ele foi muito usado nos anos 50, 60, para fazer os hot roads lá nos Estados Unidos. Né? Até hoje usam. Um carro que usou também esse motor, o Cinca, porque uma coisa que eu não sei se é muita gente que sabe, porque é pouco divulgado, o Cinca é de origem Ford. Olha! Na França, foi fabricado o Cinca com motor V8 origem da Ford. Olha só. E esse era o motor que usavam nas competições, nesses carros Ford 51, que tinha muito carro de praça, que chamavam na época, os táxis. Sim, né? sim. E eles andavam no dia a dia e corriam. Que legal. Não, tu veja, né? De V8, uma coisa fica imaginando o que estava acontecendo naquela época. Né? Por isso que naquela época funcionava tudo muito rapidinho, né? Mas com certeza, com certeza, com certeza. E aí, conta uma coisa, vamos passar a bola então para o Maurício também, seu Danilo, deixar a próxima, o Digão começou ali falando, né, que temos aqui seu Maurício, Danilo, temos também... Temos que destacar aqui duas gerações, né, de momentos diferentes, né? E o interessante é que teve um elo muito forte, e sabe quando que eu percebi, eu conheci, acabei conversando com o Maurício, recentemente eles abriram, né, uma estrutura muito bacana aqui, Digão, fui lá, Central, correto é Central Multimarcas, né? E foi muito bacana, logo aqui na Avenida Militar, né, próximo ali, e ficou muito bacana. Maurício, manteve essa paixão do pai pelo automobilismo, tudo isso, cara? Exatamente, na verdade, ele teve essa carga genética voltada para o automobilismo e naturalmente me influenciou. É o que eu gosto, é o que durante muito tempo para mim foi um hobby. E aí agora eu estou tentando fazer do meu hobby, do meu prazer, do que eu gosto de carro, a minha profissão. Que legal, que legal. Então iniciamos os trabalhos faz poucos tempos e... Iniciando, né? Não, show de bola. Que diz o gaúcho, a fruta não cai longe do pé, né, seu Danilo? Então, e até bem nessa linha de pensamento, né, o pessoal que está em casa e está acompanhando, né, o seu Danilo, o Maurício também, eles têm um apreço de longa data, né, pela questão dos carros antigos, pelo antigo mobilismo, enfim, por essa paixão por carros como um todo, né? E eu sempre achei uma coisa muito legal, né, porque da mesma forma que o seu Danilo tem os seus colecionáveis, né,
né, a seus xodós, digamos assim, né? O Maurício criou o gosto dele também, né, Também. Maurício? Então, até de repente, fala pro pessoal como é que é essa mudança, esses gostos aí. O que eu acho que levou a tudo ser como é hoje? Me lembro, eu era criança. Influência do Lico também, que vocês já falaram com ele, né? Em 99, teve o primeiro encontro de carros antigos em São Marcos. E aí foi o meu primeiro contato com carros antigos nessa parte. Então, o que aconteceu? O Lico, na época, foi com uma Variant laranja que ele tinha. E nós, como não tínhamos carro antigo, a gente conseguiu, através do amigo que trabalhou com meu pai no Banco do Brasil, ele tinha um Maverick V8, o do Gringo Jan. Isso. E aí nós fomos de carona, foi eu e o pai, e o Lico com a esposa dele. Ok. Então, foi o primeiro contato que eu tive, e eu sempre gostei de antiguidades. Joia. Então, juntou a antiguidade com os carros. E de lá para cá, tudo foi evoluindo, a gente foi pegando mais conhecimento, eu aprendendo mais com ele por ter essa vivência do que na época dele era do dia a dia, depois Sim. acabou se tornando antigo. Sim, sim. E é o que é hoje, é o que a gente gosta, o que a gente compartilha do nosso hobby, então... Muito bom. E até, inclusive, pessoal, queria fazer aqui abrir um parênteses e falar. O Maurício e o seu Danilo, eles foram uns dos idealizadores do Retrô sobre Rodas, né? E nós conversávamos lá durante o Retrô mesmo, né? Onde nós estávamos comentando, a ideia, se eu não estou enganado, me corrija até, Maurício, a ideia partiu, acho que do Maurício, o Lico, o seu Danilo, né? Por que Vacaria não tem um encontro carro antigo também, né? É isso aí. E juntaram forças, né? E como eu falei também pro Maurício, né? Lá durante o evento, no último dia 6 e 7, tudo que está acontecendo aqui, tudo que está passando, enfim, já aconteceu e está acontecendo, graças a vocês, graças ao empenho de vocês, a iniciativa de vocês, né? Que tudo isso aconteceu. O que aconteceu? O Lico, ele trabalhava com oficina e como em 99 a gente foi nesse primeiro encontro de carros antigos ali em São Marcos, regionalmente tinha alguns outros encontros e a gente tinha costume por ir. E eu, o pai, o Lico, e nós sempre falava, todos os outros lugares têm um encontro. Por que não fazer algo aqui em Vacaria? E o Lico estava dentro do balcão, eu estava no lado externo, e ele disse, se tocasse nós fazer alguma coisa. Legal. E foi quando surgiu a ideia de nós fazer o que hoje é o Retrô, né? Então, inicialmente era eu, o Lico, o pai ajudou, o Emilinho, quem mais? O Dado Rec. O Dado pegou junto, o Dado né? foi o idealizador do nome de ser Retrô. Por quê? Porque todas as outras cidades o nome era Encontro de Carros Antigos, Encontro de Carros Antigos. E o Dado disse, vamos fazer alguma coisa diferente. Joia. Vamos bolar um outro nome, algo novo que não tenha. E aí, então, veio o nome Retrô, idealizado pelo Dado. Joia. Cara, sabe que Na ordem das coisas, quem teve a ideia foi o Maurício e o Lico, ou o Lico e o Maurício. Aí, num segundo momento, eu aderi, o Dado aderiu antes, né? Veio o Emilinho, eu não lembro agora, mas nós estávamos uns 5, 6. E foram vindo as pessoas, somando esforços para a gente fazer esse retrô. E aí tivemos uma ideia. Vamos fazer diferente. Já começamos com nome diferente, então vamos fazer com um propósito diferente. Vamos reunir aficionados, gente que gosta de carro antigo, mas com um escopo, finalidade exclusivamente filantrópica. O Retrô sobre Rodas, que a gente idealizou, né? Inicialmente enfrentamos várias dificuldades que de quando em quando fomos superando, graças a Deus. Mas nós tínhamos o propósito de arrecadar dinheiro, né, para obras sociais. Nós, meia dúzia de desconhecidos, que obra social vamos fazer? Tivemos a ideia de chamar o Rotary Club, né? O Rotary Club, que sempre ajudou o Retrô, e o Rotary Club seria o destinatário final do produto arrecadado nesses encontros. Isso né? mesmo. Então,
todo o valor arrecadado no retrô sobre rodas era destinado para o Rotary. O primeiro retrô sobrou R$ 1.500. Olha aí, ó. E o pessoal do Rotary ficou muito satisfeito. Com os isso mesmo. 1.500. Trabalharam debaixo de chuva e coisa. Choveu no primeiro retrô. Né? E a partir daí, então, a gente sempre separava um pouquinho do valor arrecadado para iniciar o próximo retrô. Joia. E integralmente, toda a renda restante Destinada para o Rotary. para o Rotary Club. Que legal. Foi o que a gente pensou para fazer um encontro de carros antigos diferente. Isso aí. Como o Maurício bem frisou, a gente tinha o costume de ir em todos os encontros de carro antigo da região, até de outros estados a gente ia, né? E vamos de vez em quando, com menos intensidade agora, mas continuamos indo. Sim. E era tudo sempre a mesma coisa, né? Tu ia ver lá, o clube lá não sei da onde promove, mas ele quer arrecadar. E nós pensamos fazer diferente, graças a Deus. Isso mesmo. Enfrentamos muita dificuldade no começo, enormes. O primeiro retrô foi no Mercado Público, né? Que foi uma batalha para se conseguir a liberação. Mas, graças a Deus... Depois para conseguir os carros. Então, sim, não tinha sim. tanto movimento direto de várias pessoas que nem a gente vê hoje. Gente que está aderindo a esse antigo mobilismo, uma vez era diferente. Sim. Então, a gente sabia quem tinha o carro, a gente batia lá na porta da casa da pessoa, dizia, você tem um carro assim, assado, é um carro antigo, o que tu acha de levar lá no encontro? E a pessoa diz, quer levar, tá aí. O que a gente fez? Teve vários carros que nós pegamos, tipo, me empresta teu carro, a gente vai lá, leva no encontro, expõe, depois retorna, te devolve para fazer volume, para ter um start e para começar. Isso aí. Então, começo bem dizer que nem o pai falou. Que maravilha. Foi dificultoso, tivemos alguns entraves, mas depois tudo fluiu e muito bom. é. Um ponto importante, só para a gente fazer as devidas agradecimentos, vamos assim dizer. Primeira coisa, eu só queria fazer um parênteses para vocês falaram do Dado. Eu tenho realmente o Dado como uma referência muito grande, não só pela contribuição dele no automobilismo, mas também por ser um cara de inovação. Né? Ele é um cara que inovou muito em Vacaria. Dado, você que acompanha esse programa, parabéns, já te dei esses parabéns várias vezes. Então, é um cara que realmente continua sendo um grande inovador aqui da nossa cidade. Digão, a gente tem que falar das empresas que estão apoiando e permitindo que a gente possa continuar registrando essas histórias. Digão, vamos começar por quem, Digão? Vamos lá, então. O Acelera Diário, né, sempre voltado à questão do automobilismo como todo, sempre buscando estradas diferentes, seja off-road, seja no asfalto, seja numa via expressa, numa freeway, enfim. Para isso, você precisa de um pneu de qualidade, meu amigo. E se pensou pneu, lembrou a Autovia Pneus. Guto, parabéns pela inauguração, né, da nova unidade da Autovia Pneus. Então, a Autovia Pneus, nosso parceiraço aí do Acelera Diário. E se você precisou pneus, precisou de um serviço especializado, corre lá na Autovia Pneus. Lá o negócio funciona. Muito bem. Se você já sabe que precisa de um bom pneu, precisa também encher o tanque. E falou em encher o tanque em Vacaria, a gente deixa uma sugestão realmente de um posto que tem uma excelente loja de conveniência, tem uma estrutura completa para lhe atender. É os nossos amigos ali do Posto da Júlio, Luciano, família, o pessoal que realmente se preocupa com o melhor combustível. Quem mais, Digão? Com certeza. Não só de veículo, do carro, do caminhão, tudo, mas tá chegando agora a primavera, Lucas, o tempo vai melhorar. Nada melhor que você cair na estrada aí de uma moto, sobre duas rodas aí. Seu Danilo também gostava de moto, né, seu Danilo? O Maurício também curte moto? Então, pensou motos, meu amigo? Covibras Motos, concessionário Honda para Vacaria e região aí, Asas da Liberdade. Pensou moto? Moto Honda, Covibras Motos na BR-116. Pessoal, também um grande abraço para o meu amigo Franco, ele do Franco Multimarcas. Você sabe que é uma referência aqui em Vacaria, uma família super tradicional dentro desse segmento. Precisou trocar, comprar, vender, é com o Franco Multimarcas. Franco, valeu, gente. Muito bem, Digão, voltamos agora, só deixando um abraço, que eu tenho que deixar um abraço especial para um grande amigo, meu amigo Marcão, que está aí esperando para a gente fazer uma partida de tênis. Já vou deixar o convite para você aí, para a gente entrar em forma. Agora o desafio diário está entrando aí logo, logo. Marcão, um abraço para ti, está sendo lembrado aqui no nosso programa,
Coração tá sempre junto. Pessoal Vamos que tá lá. em casa, olha só, o Lucas tá, a gente tá aqui, a gente tá gravando isso, ele não vai cortar, ó, Gabriel, não corta isso aí, tá? Porque ele vai ter o desafio diário, o desafio de saúde. Cara, pessoal que tá em casa, aguarde, programa especial de primeira que o Diário de Vacaria vai fazer, vamos ajudar a cuidar da tua saúde. E o Lucas vai ser a linha de frente, cobaia. tá? Vai ser a cobaia do programa. Então, ó, vai rolar, Marcão, vai rolar essa partida de tênis aí, com certeza, aí pro Lucas aí dar mais uma suada aí, coisa queimar uma caloria. Vamos ver que a gente vai conseguir. Bom, vamos lá, vamos obter, né, realmente mais páginas da história do automobilismo, Muito bem. enfim, de toda essa paixão pelo retrô, pelos carros antigos, que o seu Danilo tem muita história para contar para nós. Seu Danilo, queria que o senhor contasse um pouquinho para nós como que era naquela época lá, no 1950, 1960, a questão toda até dos passeios de carro, como que era para comprar um carro, como que eram os carros daquela época, como que foi assim o seu encontro com os primeiros veículos, qual que foi o seu primeiro veículo que o senhor disse assim, ó, esse é o carro que eu quero ter? Pois é, quando eu era criança, Lucas? a gente sempre acha tudo muito bonito, né? E eu sempre fui maravilhado por carros, né? Então, naquela época, eu tinha o quê? A partir dos meus 4, 5 anos, eu só desenhava carro. Eu morava na Ramiro Barcelos, ali onde é a loja Pouco Preço, né? Mais para cá, mais perto do centro aqui, um pouquinho mais para frente. Uhum. Morava bem ali. E eu sentava, veja bem, eu sentava no meio-fio da calçada e ficava vendo os carros passar. Bah. Né? E só naquela época a gente tinha ou os carrões americanos, os grandes, ou os compactos europeus, né? O que mais me chamava a atenção eram os pequenos europeus. Que legal, seu Danilo. E um carro que me chamou a atenção, que eu já mencionei antes, o Clodoveo Araldi. O Clodoveo Araldi era um cara assim, um pouco à frente do seu tempo. Ele sempre gostou de carro e tal. E ele me apareceu em Vacaria com um MG. Olha. Um MG vermelho. E eu fiquei louco por aquele carro. Eu tinha na época que uns, sei lá, menos de 10 anos. Fiquei apaixonado pelo carro. E fiquei um dia inteiro ao redor do carro, estacionado na frente da praça ali. Curtindo aquele momento. Que carro é esse? O MG 1952, coloca aí. Foi o que inspirou a Laffer a fazer o MP. E aquele carro não saiu da minha cabeça. Até um dia, aquele bem da esquerda, esse aí, ó. Esse aqui? Esse é o... Bah, que coisa mais linda. Ô, Gabi, tá jogando aí na tela para nós, Gabi? Aqui embaixo, bem embaixo, Na primeiro direita, né? Esse o aqui? segundo à esquerda ali, ó. Esse aqui? Pra baixo. Esse aí, ó. Esse é um MP, tá? Que foi feito, inspirado naquele de cima lá, Deixa ó. eu ver se a gente consegue ser. Entendi. Entendeu? Então, eu criança sempre gostei de carro, vivia desenhando carro e tal. E a gente... As coisas acontecem, a vida evolui e tal, né? Mas eu nunca esqueci desse carro aí, tá? Até que lá em 1972 lançaram esse carro, o MP Laffer. Ok. Era uma fábrica de móveis em São Paulo que resolveu fazer esse carro, né? Mas era uma fortuna. Lançaram em 72, eu vi no Salão do Automóvel, e depois começaram a produzir em 74. Né? Uau. Em 74 veio para o mercado. Mas ele custava mais do que um Opala Diplomata 0 km. Caramba. Era uma fortuna. Era entre um Opala Diplomata e um Landau, o Sim. preço deles. Sim. Era para milionários, né? Então, e eu sempre com aquele carro na cabeça. Até que um dia, depois de muito tempo, já maduro, né? Comecei a ter gosto por essas coisas de carro antigo. Ok. E foi o primeiro carro antigo que eu comprei, foi esse Que aí. legal, o MP Laffer. Apareceu, na época tinha os
os anúncios classificados da Zero Hora. Não sei se vocês pegaram essa Sim, época. sim, com certeza. E eu sempre ia mexer ali, procurar nos anúncios, até que um dia... E aparecia, às vezes, um carro, mas eu nunca... Às vezes perdia o negócio. Ia atrás, não dava. Sim. Até que um dia apareceu esse, né? E eu não me aguentei. Liguei pro cara lá e um senhor, na época ele devia ter uns 80 anos, acho. Estava se desfazendo do carro em Porto Alegre. E eu fui lá e fiz o negócio e comprei o carro, tenho ele até hoje. Que legal. Né? E ali começa uma história que vou deixar registrado aqui, que fui testemunha. Estive recentemente lá na inauguração, né, da garagem ali do Maurício e estava, né, entre todos os carros muito bonitos que estavam por lá, digam, né, um grupo de pessoas muito ao redor desse MP Laffer. Sem surpresa nenhuma para o senhor, né, seu Danilo? A intenção de Maurício colocar o carro lá era para ter um atrativo, porque é aquela coisa, tu sai com esse carro na rua, todo mundo olha. Né? A grande maioria, não é todo mundo, a grande maioria. Sim. Principalmente as crianças. Olha. As crianças olham e festejam o carro. Né? Então, como se tratava de um evento para promover a loja e tal, onde iriam muitas pessoas, né? Então o Maurício resolveu de colocar o carro lá Em e exposição. eu acho que ficou bonito. Ficou Ficou joia, diferente, né? ficou bonito. E Maurício, bem nessa linha de pensamento, né? Então o seu Danilo já comentou conosco a primeira paixão automobilística dele, né? Da onde vem, se materializou, digamos assim, com o MP Laffer, né? Foi o primeiro, né, seu Danilo? Isso. E pra ti, meu amigo, como é que foi? Como é que começou? Cara, Quando que você provou a cachaça? na verdade, por influência dele, do pai, então, o que aconteceu? Eu sempre fui muito pão duro, sabe? Sempre. Sempre. Sou até hoje. Sou até hoje. Eu achei que ele ia me falar do carro e tudo mais. Não, você foi muito pão duro. Não, mas aí que é o começo do carro. Vai lá. Pô, Lucas, nós tínhamos falado, de repente, falar da janta depois, né? Coisa eu acho que não vai rolar, Eu cara. acho que já Não vai deu a rolar, dica. não. Hashtag ficou a dica, viu? E o que aconteceu? Eu sempre gostei de fazer as coisas de forma planejada, de forma organizada. Então eu pensava, amanhã depois eu vou tirar a carteira. Legal. Eu vou querer ter um carro. Como é que eu vou fazer para ter o carro? Uhum. Fui economizando, fui juntando dinheiro. E quando chegou nos meus 18 anos, fiz carteira e chegou o momento de comprar um carro. E eu já pensando nessa história do antigo automobilismo, já pensei, vou partir por esse lado, que era uma situação onde os carros antigos não valiam tanto dinheiro. Ah, sim. Então, de certa forma, o que aconteceu? Tinha uma vizinha minha que comprou um Passat LS 79, modelo 80. Que legal. E eu me criei ali no bairro, sempre via aquele carro e belo dia, quando eu já estava procurando um carro para me comprar, eu vi aquele carro estacionado com um adesivinho no vidro lateral, vende-se. Opa! E eu, economizando dinheiro, eu digo, vai dar, não vai dar? Eu digo, vou ter que chegar nela para ver se vai dar. Sim. Fui lá, conversei com ela, na época faltava pouca coisa. Tava quase lá. E aí foi daqui, foi dali, economizei um pouco e tal, consegui, me ajustei e consegui comprar o carro. Que legal. Na época eu paguei R$4.600. Olha aí. E só que na época era algo que ninguém dava bola. Era o carro que o pedreiro comprava, botava uns racks em cima, ia puxar carrinho de mão, ia fazer obra, ia se destruir. E eu, como sempre gostei das coisas, gostei de conservar dentro da originalidade, Sim. e sempre tive muito zelo e capricho, eu peguei o carro e melhorei ele. Joia. Desmontei internamente, lavei todos os estofados, isso eu mesmo fiz. Uhum. Uma por questão de economia, outra por questão de capricho, que eu não achava que quem fizesse conforme eu queria. Então foi meu primeiro carro. Que legal. Foi meu primeiro carro, fiquei com ele um bom tempo. Depois terminei vendendo para um professor meu, Olha. que é aqui da cidade, e ele tem o carro até hoje. E ele entrou nesse meio, esse foi o primeiro carro antigo que ele comprou, Sim.
Depois desse aí ele comprou um Gol GTS, até onde eu sei. Do Idair? Isso, do Idair. Exatamente. Olha aí, do ó. Idair. Uma outra baita dica para nós trazer o Idair aí, os guris dele também para conversar, são gente boa demais. Né? Então, esse foi o meu primeiro carro antigo, pode-se dizer assim. Meu primeiro carro que depois, com o passar do tempo, pelo tempo que eu fiquei com ele, virou um carro antigo para mim. Depois desse carro, deixa eu pensar, eu sempre fui muito de comprar e vender. Comprar e vender, eu sempre gostei. Depois disso, eu tive o quê? Tive um Gol GT preto, era um caco. E de certa Caco é elogio. Danilo? de certa forma, foi esse carro aí. Sinceridade, Não, sincericídio aqui pegando. foi, Claro, isso aí. E o que aconteceu? Esse carro aí serviu de inspiração para mim dar sequência num projeto que eu estou tocando até hoje. E de aprendizado também, né? Principalmente. Olha aí. Principalmente. Então, depois desse aí, depois que eu comprei, tô com o Voyage GLS 88. Esse eu peguei ele de segundo dono. Sim, sim. Tá com 109 mil quilômetros originais, só dei um banho de tinta, é um carro Lindo, íntegro, lindo. original. Uhum. Peguei uma Saveiro CL, que quem fez para mim foi o Gambá. Uhum. Essa aí tava no estado Sim. mais deplorável, vamos dizer assim. Foi toda restaurada, foi toda refeita. Hoje é um carro que está com placa antiga, placa preta, é um carro antigo. Sim. E depois tive um Santana, que vendi esses tempos. Mas Esse final de semana vendi um Golf GL 95. Bah, eu vi o Placa anúncio preta. dele. Nossa. Anunciei sem ideia de vender. Veio Sim. o cara, pagou o preço, leva. E é o New Classic, né? É um Esse é o Nicolas. Os E- neos colecionários. Isso que aí. eles falam. Ô, seu Danilo. E o cara aqui, ele gosta de um Volks, né? O cara aqui, ele Gosta. gosta de um Volks aí, apaixonado aí, né? É tradição, porque eu sempre tive Volkswagen. Uhum. Né? Eu tive Ford também, Chevrolet, mas eu tive, no decorrer da vida, eu tive mais Volkswagen. Aham. Né? O Maurício aprendeu a dirigir Olha aí. numa Paraty do ano em que ele nasceu. Bah, né? que maravilha. Que a gente tem até hoje. Eu ia acompanhar esse comentário. aham. Então é uma consequência natural, né? Sim. Eu sempre tive Paraty, Gol, Uhum. Passat, essas coisas assim. Então é natural que ele se afeiçoasse na marca, né? Isso aí. Mas também nada a ver, porque de repente, se pintar um negócio, ele compra de outra marca Com também. certeza, com certeza. Né? Porque agora está no ramo, né? Então, Isso aí. Digão, só pra gente, já que a gente falou um pouquinho da garagem e do Maurício, uma das coisas que me chamou a atenção, além do carro que estava lá do seu Danilo, é que a garagem tem alguns traços, cara, de um nome que já passou aqui pelo nosso programa. Foi Verdade. o Franco Stedley que falou um pouquinho dele. E depois a gente encontrou então de novo com esse nome. Pessoal, eu estou falando do Ayrton Senna, pessoal. Tem uma conexão lá na garagem do Maurício. E eu queria que o seu Danilo, o Maurício, contassem um pouquinho para nós o que significa a jornada, a história do Ayrton Senna para vocês. foi e continua sendo um ícone, né? Não só pelo piloto que ele foi, e agora isso é uma convicção pessoal minha, o Maurício tem também uma convicção parecida, pela história de vida dele, pelos ensinamentos que ele deixou fora da pista também, né? O Senna, ele ativou na população brasileira, Sim. uma grande parte da população, porque há aqueles que gostam de Piquet, há aqueles que gostam do Senna, eu gosto dos dois. Eu sou do tempo também do Emerson, né? Uhum. Mas o Senna, eu acho, na minha avaliação, foi mais marcante, né? Pelo tipo de piloto que ele era, arrojado, de resultados, né? Uhum. E a história de vida dele, né? Uma obstinação dele em conseguir resultados. Né? Olha aí. Isso, para mim, é um dado marcante da personalidade dele, porque o Senna, ele mostrou, pela história, está aí para contar para a gente, mais de 30 anos que ele é falecido, ele era obstinado em conseguir o resultado e ele pagava o preço. Sim. Né? Pagava o preço e foi bem sucedido. Né? Então, eu acho um exemplo de vida. Uma coisa marcante que o Senna deixou para nós todos é que, nos momentos de glória dele, ele levantou
a bandeira brasileira. Sim, né? sim, É uma coisa que estava meio esquecida. É né? verdade, né? Verdade. Então, Bem isso mesmo. marcou bastante. E o Maurício, eu acho que também comunga dessa ideia, né? Legal. Deixou uma história de vida bonita. Com certeza. Daí, Maurício. Com certeza, que nem nós falamos antes de iniciar o programa, é um assunto um pouco difícil para nós, porque é uma fonte de inspiração. É uma fonte de inspiração, é algo que aflora o sentimento. Sim. Eu nunca me esqueço, em 2017, nós tivemos um momento que a gente foi para São Paulo e em função de carro. Legal. A gente foi visitar um restaurador de Volkswagen em Indaiatuba e nesse momento a gente teve a oportunidade de ir no Morumbi, né? A gente foi no Morumbi Isso. e nós estávamos na decisão, vamos ou não vamos? Onde é que a gente ia? A gente ia no cemitério, Sim. onde tinha Onde sido tá? velado o Ayrton Senna. Então, foi um momento que nós não tivemos muitas palavras, mas afloramos muitos sentimentos. Eu imagino, meu amigo. Eu imagino. Então, é uma inspiração. Eu tive a oportunidade também. Eu tenho um irmão que mora em São Paulo, né? E numa viagem para lá, isso foi, acho que uns 5 anos após o falecimento do Senna. Ele faleceu em 94, né? 94. E então deve ter sido ali no 2000, mais ou menos, 99, 2000. Fui para lá. E aí fomos para lá e aquele negócio tinha assim, dizer, mano, preciso que, por favor, meu irmão trabalha com entregas lá dentro de São Paulo, então eu quero que tu me leve lá. Né? E fomos lá no cemitério, né? Pá! Tu falou uma coisa, na verdade. Aí parece que tu tá indo, beleza, tranquilo, não sei o quê. Pra quem gosta, no caso, né? Que tem essa paixão, digamos assim, né? E aí aquilo foi chegando, dali a pouco tu chegou no cemitério, dali a pouco tu diz, daí tu vê pra onde que fica, tudo, né? E tu vai indo, e tu vai chegando perto, aonde que chega na lápide, né? Que é só a plaquinha, no caso, lá no gramado, uma né? coisa bem singela. E arrepio de falar, cara, porque as homenagens, né? Bandeira brasileira, sempre presente, sempre presente. Sim. E ali tu, né, dentro da possibilidade de cada um, daí eu me remeti aos domingos de manhã, né? Isso. Que acordava, puxava o cobertorzinho e coisa arada, ia pra frente da TV e coisa arada, e ia ali esperando e vendo e fazendo e torcendo e dizia, vai chover, beleza, é bom pro Senna, né? Então é muito legal mesmo, sabe? Uma coisa fantástica. Foi uma época marcante na vida de quem ama o automobilismo, né? Então, isso aí eu acho que para ser apagado vai demorar algumas décadas. Isso. E para vir alguém que venha superar ele da forma que ele foi, eu também acho muito difícil. Acredito que não, né? Eu acho muito possa ter, e até gostaria muito, né, que surgissem, né? Nós temos hoje que nem o Bortoleto, né, que está começando a trajetória na Fórmula 1. Está começando bem, o cara está começando bem, né? Isso aí. Ele está de a pé e está conseguindo tocar e mostrar resultado aquém do que estava sendo esperado. Isso mesmo. Cara, eu só queria fazer um registro, porque eu não sei, né? Eu acho que a gente vai falar muitas vezes do Senna aqui, cara. Mas Maurício, Danilo, sabe que eu morava, digamos, morei em São Paulo agora, né, pessoal? 6 anos eu morava lá. E numa das oportunidades que eu tive, eu estava visitando um amigo num condomínio que fica no shopping Cidade Jardim, lá em São Paulo. E, cara, eu entrei no elevador, eu tava com a irmã do Senna, cara. Tava a Viviane Senna. A Viviane, cara. E, cara, foi uma viagem de elevador, assim, que passou, eu acho que as 3 vitórias do Senna. Que porque legal. Uma coisa é a gente ver na TV, né? O que todos nós brasileiros vivemos. Mas aí, quando ela entrou no elevador, cara, aí foi uma questão, assim, de segundos para te pensar e dizer assim, qual é a pergunta que eu vou fazer para ela agora? Porque, assim, passa uma vontade tão grande, dizer assim, posso jantar contigo? Onde é que tu vai? Tu vai levar teu carro na garagem? Posso ir contigo até lá embaixo? Sim. Só pra gente poder chegar um pouquinho mais perto daqueles... A gente fala da carreira do automobilismo, mas como o seu Danilo colocou, cara, os princípios e valores do Ayrton Senna, eles foram, como o Franco também trouxe aqui, do kart até a categoria máxima, né, do automobilismo. E eles não mudaram, não quando o Senna venceu ou não quando o Senna perdeu. Eles simplesmente se mantiveram.
Isso né? mesmo. E alguns momentos que o Senna precisou deixar tudo de lado, né? Eu não me recordo se foi uma corrida no Japão, parece que foi que... Não foi no Japão. Teve uma corrida que ele teve que brigar antes que não estava em segurança. Sim. Né? Que teve Uhum, aquela discussão uhum. dele lá. Aí a gente vê assim como que isso tudo tá enraizado, como a gente fala do carro antigo, mas Foi a gente naquela corrida que morreu o Ratzenberger e que o Barrichello se acidentou também. Também é, isso aí. que teve aquela briga depois, né? Que Bateu de frente lá com o Eccleston, se não estou enganado, que era o chefão da F1. Teve várias Sim, vezes, né? uhum. Esse cara tentou anular ele e ele... Aham. ele foi para cima. Então, assim, a vida às vezes proporciona para todos nós encontros assim, e a gente acaba conectando e fica às vezes no vácuo aí, né? Por que a gente vai perguntar para ela? O que a gente gostaria de saber se a gente encontrasse no elevador aí? Muito legal. Boa, Digão, falamos do Senna, importantíssimo, capítulo importante da história, recuperamos aí. Eu só acho que a gente tem um ponto legal para a gente falar também. Seu Danilo, o senhor que viveu tá vendo outras gerações chegando, qual que é o futuro que o senhor imagina para essa história de carro antigo? Hoje é moda, né? O carro antigo. Eu me considero assim um cara que gosta de carro antigo há muito tempo, né? Não tenho nenhum atrativo por comprar um carro 0 km. O carro que Vai fazer eu ando- morrer de fome. o carro, Cara, só um disclaimer, há um conflito de interesse na mesa. Verdade, né? é verdade. o carro que eu ando tem 15 anos. Viu? Então eu não tenho muito apreço pelos carros de plástico, que eu intitulo, né? Eu prefiro os mais antigos aí. Mas o que acontece? Como eu falei, é moda hoje. Tu vê muita gente, o cara antes tinha um cavalo, hoje ele tem um carro antigo. Né? Isso aconteceu de dar uma reviravolta no mercado, porque há 10 anos atrás, tu comprava um Landau por 40 mil. Hoje tu não acha por menos de 100. Né? Tu comprava um Chevette por 3.500, 4.000. Hoje, por menos de 30, tu não acha nada. Né? Verdade. Então, essa moda do carro antigo, isso aqueceu o mercado. Né? Eu conheço muitas pessoas que negociam exclusivamente carro antigo, né? por Brasil lá fora. Né? É um nicho de mercado, né? Movimenta bastante dinheiro da economia. Um encontro de carro antigo, por exemplo, esse dia que aconteceu o último retrô, né, no dia 7. E quantas pessoas vieram de fora? Né? Quantas pessoas pagaram o hotel? Quantas pessoas foram no restaurante? Quantas pessoas abasteceram? Vai mensurar o valor que foi mexido nessa economia da cidade e da região, é um valor expressivo, né? Então, é um movimento que vai continuar por muitos e muito tempo, né? Eu menciono aqui um grande colecionador que tivemos no Brasil, chamava-se Og Pozzoli, Sim. de São Paulo. Eu não sei qual era a atividade econômica dele, mas ele foi um cara bem sucedido. Se não me engano, era a construção civil que ele mexia. E ele, no decorrer dos anos, ele juntou muitos carros antigos que jogavam no lixo. Né? Carros lá da década de 20, 30, raridades, coisas que ele foi juntando, restaurava, alguns ele não conseguiu restaurar, mas ele tinha uma ideia de deixar para alguém que fosse colocar no museu, como efetivamente Como foi feito, aconteceu, né? Tá no museu. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Esses carros que hoje andam na rua em razoável estado de conservação, se caírem na mão de alguém que resolva mantê-los e conservar, daqui 10, 15 anos vão ser carro antigo. Né? Hoje, por exemplo, eu vi na rua um Vectra
95 Sim. de placa preta, É isso mesmo. né? É outro assunto que, se houver tempo, Eu lembro quando nós foi vamos falar. lançado o Vectra, né? Pois é, meu A gente amigo. lembra, né? É isso Então, aí. o que acontece? Tem pessoas que gostam, né? Conservam, mantêm. Então, como eu disse, é moda, né? Eu conheço gente que tem um carro antigo para dizer que tem, porque está Sim. lá, nem faz funcionar, nem nada. Sim. E tem aqueles que estão aviltando o mercado, né? O cara chega lá e diz, não, quanto é que quer pelo carro? O cara pede um absurdo e está aqui. Né? E aí inflaciona. Então, isso afasta alguns que poderiam conservar. Né? Mas É isso, né? é assim mesmo, não adianta. Águas de Lindóia é um exemplo, né, Danilo? Eu não sei se eu não tive a oportunidade de ir ainda, mas o pouquinho Vá. que eu Se tiver a oportunidade, vá, porque vale a pena. eu acredito que sim, pelos exemplares, né, que estão lá, são fantásticos, né? Eu acho assim, ó, quem gosta de carro antigo Uhum. tem que ir em três encontros de carro antigo. Água de Lindóia, Araxá e Autoclássica, na Argentina. Na Argentina. Tem que ir nesses três aí. Show. Talvez não vá em mais nenhum depois. Já ergueu a régua. Bom, Digão, seu Danilo, quero lhe agradecer muito por ter vindo até aqui. Impressionante a gente fazer esse registro, né? O senhor seja muito bem-vindo sempre que tiver. O que acontece muitas Obrigado. vezes, as pessoas chegam no carro e dizem assim, ó, pô, eu esqueci de falar aquele assunto. Então o senhor lembra bem quando o senhor chegar no carro que a gente vai voltar e vamos Isso aí. encontrar essa turma. Será uma honra. Mas bom, é bom até que eu não volte muito, porque o meu tom de voz é até um pouco desagradável para as pessoas me Capaz, ouvirem. o que é isso, seu Danilo? Deixa outras pessoas acrescentar o que faltou. Bom, Maurício, da mesma forma, muito obrigado. Parabéns Obrigado. por teu empreendedorismo, de realmente abrir aí uma garagem com tanta história, com tanta tradição, né, que é a história que está dentro da tua família. Nós é que agradecemos o convite em nome da família Coelho, então, Joia. muito obrigado. Beleza? Digão, contigo, mais alguma coisa? Beleza, só agradecer mais uma vez, obrigado pelo aceitarem o convite, né? Como eu falei, é uma honra ter vocês aqui conosco. Muito obrigado trazendo pelo convite. Que isso, Danilo. E assim, mostrando pro pessoal de casa mais uma história, né? Porque o Acelera Diário é bem isso, é mostrar para todo mundo, seja onde for, quando for, né, o momento, mostrar que esses diferenciais de vacaria tem, como a gente fala, as tribos, né? O pessoal tem sempre uma história legal por trás, sempre girando em função do automobilismo, do antigo mobilismo, vários, enfim, segmentos como todo. E é muito legal para nós que somos bairristas, né, de Vacaria. A gente adora poder mostrar isso e poder trazer. Então, só agradecer a vocês, meus amigos aí, por nos proporcionarem esses minutos aí de muito conhecimento, de emoção, tudo, né? E prestigiar ainda mais aí o nosso Acelera Diário. Beleza, Digão. Pessoal, mais uma vez agradecendo o pessoal da Autovia Pneus, Posto da Júlio, Covibras, Moto Honda, também o pessoal do Franco Multimarcas. Obrigado pela parceria, obrigado pelo apoio, obrigado por fazer com que possamos continuar contando boas histórias como a história que a gente contou nesse Acelera Diário. Pessoal, seguimos, qualquer momento estaremos de volta trazendo mais informações. Quero ver se a gente consegue, semana que vem, Digão, espichar um pouquinho a história do sucesso que foi o Retrô sobre rodas. Beleza, vamos sim. Fica para semana que vem. Combinado. Valeu, pessoal. Até o próximo Acelera Diário. Até mais.